Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a live vai ser muito legal. Preparei um conteúdo para te mostrar talvez as diferenças que existem dentro de cada organização, dentro de cada empresa, quais são essas peculiaridades que eu chamo de cultura organizacional. Então cada empresa deveria ter a sua, e aí a gente vai eu vou falar para você durante essa live como que essas peculiaridades podem influenciar ou pode estar influenciando ou já influenciou, não sei, talvez no seu desempenho aí onde você trabalha ou onde você é um líder, onde você comanda uma equipe. Então, se você está assistindo pelo Facebook ou se você está assistindo pelo YouTube, eu te convido a assistir essa live até o final, porque o conteúdo ficou muito show. E os endereços aí para você poder procurar meu conteúdo nas outras mídias sociais aí, meu endereço do Instagram, cadu.quirino, do Facebook Cadu Quirino, página Liderança Ímpar, e no YouTube Cadu Quirino também. Fica à vontade para explorar todo o conteúdo que eu tenho nessas plataformas aí. Bora lá então. 8h02. E o Instagram acaba de entrar ao vivo. Fala Instagram, avisa lá a todos os meus seguidores que estamos ao vivo nessa live de hoje. Você também, Facebook, faz essa gentileza de avisar. Instagram. Estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo ao vivo. Daqui a pouco você vai acompanhar todo esse conteúdo. Olha, ficou legal hoje, tá? Ficou legal. Instagram, bora lá começar? Bora lá começar esse conteúdo hoje. Reduzindo a música num nível agradável, como diz a Ni, né Ni? Poderia continuar a live com essa musiquinha, ficou bem legal. Mas, vamos lá, desligar e começar esse conteúdo muito legal. Bora lá começar então. Por que que eu pensei em fazer essa live hoje? Qual que é o motivo que eu quis construir esse assunto de hoje? Os diferentes palcos de atuação. Eu até coloquei lá no post de divulgação, coloquei lá no meu feed para divulgar a live, te convidando, na verdade, para comparar, né, como se os ambientes da sua atividade profissional fossem como um palco, uma arena. E aí, eventualmente, você entra num palco, você entra em vários palcos diferentes durante a sua vida, você convive com... Fala Ed, bem-vinda Ed, fica aí nessa live. São palcos diferentes, são pessoas diferentes, são atores, né, diferentes. Aliás, amanhã eu vou falar da parte dos atores, hoje eu falo da parte de ambiente, amanhã eu falo da parte dos atores. Então, por que eu quis fazer essa live? Qual foi a motivação? Para mostrar para você que talvez
talvez você não esteja dando muito certo, ou não esteja muito engrenado dentro aí da organização, ou que você talvez trabalhe, ou que você chefia, mas enfim, talvez não seja o problema, não esteja em você, mas esteja no encaixe entre você e entre a filosofia, entre as peculiaridades da empresa. Na verdade, entre você e a cultura organizacional. E aí você começa a se perguntar, mas que raios é esse de cultura organizacional? Então, exatamente é isso que eu vou falar hoje. E aí, como eu gosto, né, de começar as lives com uma parábola, hoje não vai ser... Eu não procurei nenhuma parábola hoje. Hoje, quando eu estava escrevendo aqui o script dessa live, eu pensei em fazer uma comparação, talvez, não só a comparação que eu fiz com os palcos de atuação, como se fossem as empresas onde você já trabalhou, mas enfim, hoje eu quero fazer uma comparação com o bolo. Imagina para você assar um bolo, o que precisa? Vários ingredientes, e não só os ingredientes, mas a quantidade certa de cada ingrediente e o momento certo de colocar esses ingredientes no bolo. Então, eu quero que você assista essa live pensando nisso. Poxa, são tantos ingredientes que eu preciso, são tantas quantidades diferentes que eu preciso colocar desses ingredientes para o meu bolo ficar bacana. E a ordem que eu preciso colocar. Então, de novo, pensa lá num palco como uma empresa. Existem vários ingredientes dentro da empresa e você, na verdade, é um desses ingredientes que fazem parte dessa mistura, dessa engrenagem que pode ou não dar certo. Um bolo às vezes não pode, eu chamo aqui em Goiás de embatumar, não sei como você chama aí onde você mora, mas às vezes o bolo vai embatumar, quer dizer, ele não cresce como deveria. Será que é um ingrediente que está estragado? Será que é um ingrediente que foi colocado na hora errada? Enfim, será que a quantidade foi colocada da forma correta? Enfim, então essa comparação que eu faço agora do bolo é para você receber esse conteúdo de hoje. Bora lá então falar de cultura organizacional. Esse termo cultura organizacional, ele surgiu e ele surgiu, calma aí, eu ia falar duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz uma live sobre as âncoras que vão te impulsionar. Lá nessa live eu falei sobre as âncoras de carreira, que são as motivações para você escolher uma atividade profissional X ou Y, Z, a que você escolheu na sua vida. E âncoras de carreira foi desenhado esse conceito por um cara chamado Edgar Schein. Esse cara também criou esse conceito de cultura organizacional lá nos anos 80. Então, é pouco importante esse cara, né, o Edward Schein. Então, cultura organizacional. Sem uma cultura organizacional forte, às vezes ela nem existe dentro da empresa, mas sem uma cultura organizacional, se ela existe ou não, e se ela existe, se ela for fraca, não existe uma gestão de pessoas eficiente. Você só consegue fazer uma gestão de pessoas se essas pessoas estão dentro de uma cultura organizacional. Vamos lá começar a entender por que isso aí. Não adianta você ter o seu melhor profissional, não adianta você ter um cara, uma mulher que trabalha excepcionalmente, tem uma competência técnica extraordinária, se essa pessoa não está alinhada com a cultura da empresa onde ela trabalha. Opa, disparou um sinal de alerta aí, né? Então, poxa, eu posso ser o cara aqui dessa empresa, nossa, eu conheço demais, mas eu sinto que não está dando certo, eu sinto que o negócio não está andando direito. Por que será que isso não está andando? Talvez porque você esteja num ambiente que não está encaixando com as suas habilidades. Legal isso aí, hein? Não adianta também, outra coisa, não adianta uma empresa ter uma performance estupenda, uma performance espetacular, se o ambiente de trabalho é ruim, se é desagradável. Qual que é a motivação que as pessoas que trabalham dentro dessa empresa vai ter?
se o ambiente não é legal. E eu vou falar já já como que esse ambiente influencia. Esse ambiente faz parte de uma cultura organizacional? Sim, faz parte da cultura organizacional. Você já se perguntou talvez por que existem tantas empresas e existem muitas empresas? Por que umas dão certo e outras não? Por que umas, às vezes na mesma área de atuação, às vezes com o mesmo nível de profissionais extremamente qualificados, e uma dá certo e outra não? Resposta certa: cultura organizacional. Pode ser por aí. Então vamos lá, que raios que é cultura organizacional? Eu falei que foi criado lá nos anos 80 por Edward Schein. Cultura organizacional é um padrão de proposições, tá? Proposições, vamos dizer conceitos, um padrão de conceitos básicos que são aprendidos por um grupo, um padrão de conceitos básicos que são aprendidos por um grupo que trabalha dentro dessa empresa. E esses padrões, eles têm por objetivo, não que esses padrões são criados intencionalmente para resolver esses objetivos, mas à medida que eles são criados, eles resolvem esses problemas. Quais são esses problemas? Problemas talvez de adaptação externa e integração interna. Poxa, adaptação externa e integração interna. Você está percebendo que o assunto já está ficando um pouquinho mais complicado. Por que eu não dou certo nessa empresa? Por que fulano dá tão certo naquela empresa? Será que você, ou será que a outra pessoa que você pensou aí está realmente adaptada na empresa? Será que ela está respondendo bem às reações externas? Então, será que ela está integrada ao grupo de forma legal, de forma congruente? Pois é. Então essa cultura organizacional é esse conceito, ou esse conjunto de conceitos pré-estabelecidos, aprendidos por um grupo. E tá, aprendidos por um grupo. Mas como que esse grupo vai aprender esse conceito? Chega lá na empresa, primeiro dia de trabalho, recebe lá uma cartilha, tá aqui, cultura organizacional, estuda isso aí que você vai estar bem aqui dentro. Não é bem assim. Aliás, é totalmente diferente disso. Quando você faz parte de um grupo, quando você está dentro de uma empresa, você aos poucos vai começando a se adaptar ao grupo, se adaptar àquela empresa, e você aos poucos vai percebendo que as engrenagens vão ficando um pouco mais encaixadas, de forma um pouco mais interessante. Quer dizer que você está se encaixando com a cultura organizacional. E aí, você já percebeu, ou talvez tenha acontecido com você, ou talvez tenha acontecido com uma outra pessoa que você conhece, mas você já percebeu que quando você entra numa empresa, começa no dia a dia dela, depois de um tempo, independente do tempo, sei lá, 2 meses, 2 anos, 6 meses, não tem nada de errado com o tempo que você demora para se adaptar à empresa, mas você já percebeu que quando você começa a se adaptar, você começa a ter comportamentos diferentes, um pouco diferentes dos seus, e comportamentos mais parecidos com as pessoas que trabalham com você? Se você percebeu isso, quer dizer que você está se adaptando à cultura organizacional da empresa onde você trabalha, ou da empresa que você conhece alguém que trabalha. Então você já deve estar começando a imaginar essa importância, começando a imaginar essa relação. E o grupo, esse grupo vai... você, por exemplo, eu já falei em algumas lives que você traz os seus valores, você traz as suas crenças com você, como se fosse uma mochila que você traz da sua vida, uma mochila com todas as experiências que você viveu, e nessa mochila também estão os seus valores, estão as suas crenças. E assim como você leva essa mochila, as outras pessoas que estão trabalhando nessa mesma empresa têm as suas próprias mochilas.
Então eles também têm essas crenças, eles também têm esses valores, e quando esses valores, essas experiências, essas crenças diferentes, elas são unidas, e aí vai formando uma cultura organizacional com as crenças e valores de todos que participam daquela mesma empresa, e isso vai formando a cultura da própria empresa, os valores da própria empresa. E aí foi onde eu chamei de aprendizado conjunto. Lembra que eu falei o que é a cultura organizacional? Que é um conjunto, um padrão de pressuposições básicas, vem desse aprendizado conjunto. Também, dentro desse aprendizado conjunto, acontece uma coisa muito legal. Lembra que eu falei sobre adaptação externa e integração interna? A partir do momento que você começa a se integrar mais dentro do grupo a qual você trabalha junto, fala sem caso, beleza, meu primo? A partir do momento que você vai se integrando ao grupo, você vai se adaptando melhor a esse grupo, interagindo de uma forma melhor, e quando você faz parte de um grupo, você meio que se protege de outros grupos. Faz sentido isso para você? Dá aquele sentimento de pertencimento quando você fala, eu participo do grupo X, eu sou da turma do futebol, eu sou da turma das amigas que gostam de sair na sexta-feira, por exemplo. A gente viaja sempre no fim de semana. Então, quando você tem esse sentimento de pertencimento a um grupo, é como se você se sentisse protegido do que está lá fora. Então isso acontece também dentro das empresas, dentro do universo da cultura organizacional. Na verdade, a cultura organizacional, ela proporciona isso para você. Uma adaptação interna e uma proteção de ameaças externas. Ou como se fosse uma casca de proteção mesmo. E aí, já que eu falei dessa importância de se proteger, essa importância de se sentir pertencido a algum grupo, vamos começar a falar aqui da importância dessa cultura organizacional. Por que isso é tão importante? Só uma aguinha aqui. Então, eu falei que quem criou foi o Edward Schein, né? E o professor Schein também decompôs a cultura organizacional em alguns níveis, para a gente poder começar a entender como que funciona isso daí. O que eu falei até agora que é o conjunto, né? É o conjunto dos seus valores, das suas crenças, vão formar uma crença unida da empresa. Isso pode acontecer de forma implícita, isso pode acontecer de forma talvez até escrita. Lembra que eu falei que você chega na empresa e pode estar escrito, segue essa cartilha. Algumas coisas podem ser escritas, não tem nada de errado nisso. Cada empresa vai fazer do seu jeito e vai continuar divulgando a sua cultura da forma que ela achar mais viável, mais interessante. Mas aí, vou começar a falar um pouquinho dos níveis de cultura organizacional. Primeiro, Schein chamou dos artefatos. O que é os artefatos? São coisas palpáveis, coisas que você pode pegar dentro da empresa. Digamos que é o nível visível da cultura organizacional. E aqui, por exemplo, se eu falar aqui da cultura do Google, o que você imagina da cultura organizacional do Google? Você vai imaginar em escorregadores dentro lá do escritório, bicicletas ali no complexo do Google, comidas à vontade, tudo colorido. Você pode até imaginar que isso é a cultura do Google. Só que, na verdade, isso tudo faz parte da cultura organizacional do Google. São os artefatos. É o que está visível, é o que está palpável. É o nível de cultura, mas não é a cultura
propriamente dita, não é a cultura em essência. Um outro nível de cultura organizacional são os valores adotados. Lembra que eu falei que você traz lá na sua mochila os seus valores, as suas crenças, a sua experiência, e as pessoas que trabalham com você também trazem as mesmas coisas? Então esse conjunto vai formar os valores compartilhados do grupo. Lembra que eu falei isso? Eu já estava antecipando aí, dando um spoiler sem saber aí da cultura organizacional. E essa questão, esse nível dos valores adotados, talvez você pode descobrir esses níveis se você entrevistar uma pessoa da empresa, dar um questionário para ela responder quais são as regras ali da empresa. Ela vai falar talvez da forma como ela se comporta dentro da empresa, e ninguém falou isso para ela, ó, você vai ter que se comportar assim, 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 assado. Não, isso é a convivência que ela teve, que ela tem dentro da empresa, levou ela a se comportar desse jeito. Então são os comportamentos, são atitudes que não são toleradas dentro da empresa. Por exemplo, aí eu tinha lá na minha loja, por exemplo, um valor intrínseco que era muito... Vanessa, que bom que você apareceu, Vanessa. Sempre uma audiência muito qualificada aí, né, Vanessa? Valeu. Eu tinha lá na minha empresa, por exemplo, era tratar muito bem o cliente. E não era só tratar bem, era tratar muito bem. Então, quando eu entrevistava as pessoas e quando eu contratava essas pessoas para trabalhar comigo, não falava para elas que você tem que tratar muito bem o cliente. Eu só falava que eles têm que tratar bem o cliente, assim como o cliente ele tinha que se sentir ali em casa, né? Como se fosse em casa, à vontade para poder comprar, à vontade para poder escolher. E aí, talvez a forma como eu falava para os meus funcionários tratar as pessoas, elevou esse nível de tratamento a um nível tão alto que passou a ser enxergado pelas outras lojas como o nível de atendimento. Eu ia falar o nome da loja, mas aqui não vale, não faz sentido eu falar mais, mas o nível de atendimento da loja X era o nível talvez um dos mais altos do shopping. E não fui eu não cobrava isso. Então esse é esse nível de valor adotado. Então as pessoas começaram a fazer isso porque elas se sentiram bem fazendo e de certa forma uns cobravam dos outros para atender bem. Percebe como é que é? Muito legal. O terceiro nível de cultura organizacional são as suposições básicas. E talvez aqui seja o nível mais importante de uma cultura dentro de uma empresa, porque aqui dentro desse nível estão os sentimentos de quem trabalha na empresa. São sentimentos que as pessoas assumem como verdade para ela dentro da empresa. É o que é percebido por ela que dentro daquele ambiente. Lembra que eu acabei de falar do exemplo lá dos meus vendedores que tratavam muito bem as pessoas. Ok. Então, a forma como essas pessoas, a forma como os meus funcionários se sentiam tratando bem as pessoas, fazia tão bem para eles que eles já estavam nesse nível das suposições. Então, quando eles conversavam com outros funcionários de outras lojas, no caso, eles passavam esse sentimento. Nossa, eu adoro trabalhar lá porque é um ambiente legal, a gente conversa com os clientes, a gente tem a oportunidade de tratar bem as pessoas, a gente não é podado, a gente não tem que seguir regras. Tá vendo como eles já falavam muito? Isso aqui eu tô só repetindo, tá? É o que vem, é o que acabou vindo aqui na minha cabeça que eles falavam. Então, tudo isso que eles sentiam e falavam para os outros está nesse nível de suposições básicas. Olha, mais pessoas chegando aí na live, sejam bem-vindos, aproveitem bastante esse conteúdo que está top. Eu já estou falando de cultura organizacional e por isso eu dei o nome de os diferentes palcos onde você pode atuar.
porque eu comparei o seu ambiente de atividade profissional com um palco, onde você vai atuar, atuar no bom sentido, não que você esteja fingindo, mas você está atuante dentro da sua atividade e na sua empresa. Você pode atuar em diferentes palcos, por isso eu coloquei um palco onde você pode atuar. Vem chegando, vem permanecendo aí e acompanhe esse conteúdo. Para quem está chegando agora, eu falei um pouquinho o que é cultura organizacional, falei quem criou essa cultura, esse termo cultura organizacional, e falei um pouquinho da importância, aliás, entrei um pouquinho agora na importância de ter uma cultura organizacional dentro das empresas, e acabei de falar dos níveis de culturas organizacionais, se é que existe esse plural, né? Os entendidos de português aí que me perdoem se eu tiver falado errado. Enfim. Tá, e aí eu acabei de falar dos níveis, artefato, os valores e as suposições, desculpa. Esses níveis, lembra que eu falei também o exemplo do Google lá, bicicletas coloridas no meio de todo o complexo, comida à vontade, salas de descompressão que eu acabei de lembrar aqui, onde as pessoas podem deitar, descansar. Isso é do nível dos artefatos, é o que é visível. Só que aqui eu coloco o primeiro alerta para quem talvez está pensando aí em abrir uma empresa, ou quem já está nessa área há um tempinho, ou se você conhece alguém que já abriu uma e tal. As pessoas têm uma tendência de começar a construir, na verdade, uma cultura organizacional pelos artefatos. E isso está completamente ao contrário do que deveria ser. Os artefatos, o que é visível da cultura organizacional, na verdade, eles surgem do que começou a cultura, como começou a cultura. E essa cultura começa pelo pensamento do dono, começa pelo pensamento de quem idealizou o negócio, começa com a visão do dono, começa com a missão do dono, ele começa a construir o negócio dele já imaginando onde que essa empresa quer chegar, o que essa empresa quer, como que ele quer que a empresa tenha impacto nas pessoas. Então todo esse pensamento já faz parte da construção da cultura organizacional. E os artefatos, eles vão apenas refletir o que foi pensado no início. Então muitas pessoas começam pelo fim, achando que está construindo a cultura, e na verdade é o contrário. A cultura nasce pelo pensamento dos idealizadores, dos construtores do negócio, de quem resolveu abrir o negócio. Será? E aí veio uma reflexão minha aqui agora, né? E assim, eu até vou compartilhar com você uma reflexão que caiu uma ficha nesse momento aqui, e é legal fazer ao vivo por conta disso, né? Por exemplo, quem eu entrevistava para contratar, para você que não me conhece, eu estive à frente de lojas por mais de 10 anos, lojas de varejo, gerenciando pessoas, enfim. Então quando eu ia contratar uma pessoa, ninguém me perguntou por que eu tinha um negócio. Ninguém perguntou por que eu abri uma loja. Ninguém nunca me perguntou isso. E na verdade foi uma falha minha. Eu poderia ter explicado para todas as pessoas por que eu tinha um negócio. Eu já começaria a passar ali a minha ideia e começaria a passar para eles qual que era a cultura organizacional que eu pregava dentro da minha loja. E fica uma dica aí, dica para quem é empregado e dica para quem é gestor ou líder, né? Já que eu estou buscando você que é líder, você primeiro conhecer a cultura organizacional da qual você está inserido e divulgar isso para os seus liderados,
passar isso de uma forma positiva, de uma forma que eles possam se integrar a essa cultura da melhor forma possível. E amanhã eu vou falar, hoje eu estou falando do palco, das empresas, das peculiaridades, das características, e amanhã eu vou falar das pessoas. E aí você vai poder juntar o que eu falei hoje com o que eu vou falar amanhã. Como que as pessoas podem se integrar às empresas. Hoje eu estou falando das empresas. Beleza. Depois dessa reflexão, depois dessas fichas que caíram, vamos lá continuar, né? Com o assunto. E aí, você sabe quais são os tipos de cultura organizacional? Diz aí. E os tipos não foi criado por Edward Schein, não. Foi criado por um outro filósofo, que eu já vou revelar o nome dele. Fala, mestre! Beleza? Como é que tá? Os tipos de cultura organizacional. Na verdade, esses tipos foi classificado por um filósofo chamado Charles Hard. Esses nomes eu sempre deixo escrito aqui para não cometer o sacrilégio de errar o nome de caras tão importantes assim. Charles Hard, um filósofo. E ele classificou ali 4 tipos de culturas organizacionais. Vamos lá falar de cada uma delas. Primeiro, a cultura do poder. Sim, cultura do poder. Como que funciona essa cultura do poder? O foco de quem tem o foco das empresas que tem essa cultura do poder é alcançar resultados. Independente da forma que esses resultados são alcançados, eles precisam ser alcançados. E isso gera uma competição, um nível de competitividade muito alto entre as pessoas que trabalham nessas empresas que têm esse tipo de cultura, a cultura do poder. E geralmente, essa cultura do poder, ela acontece em pequenas empresas onde os proprietários, os donos dos negócios estão diretamente em contato com os funcionários. Então eles são um pouco patriarcais. E eles que determinam que precisa alcançar esses resultados. E quando ele passa isso para a sua equipe, tem essa linha direta entre proprietário e a equipe, quando eles passam isso para eles, gera-se uma competitividade muito grande, porque as pessoas que recebem essa ordem, digamos assim, essa orientação para alcançar os resultados, poxa, eles estão recebendo essa orientação do dono, do proprietário logo. Então, é aquele sentimento de querer agradar, de querer dar uma resposta positiva ao que o proprietário está pedindo para eles. Então essa competitividade vem daí, dessa linha direta entre o dono / proprietário para a sua equipe. Desculpa. E esse proprietário, esse dono, quando ele estabelece esse resultado, ele constrói um tipo de liderança muito focada só nele. Então ele dificulta também para que outras pessoas possam colocar as suas ideias, ele dificulta para que outras pessoas possam trabalhar de uma forma diferente, porque ele é muito centralizador, ele traz muito para ele e as decisões saem só dele, como se fosse um farol em alto mar ali, a luz é só dele, ninguém pode dar uma ideia, ele que tem que tomar as decisões sempre. Então tem essa característica patriarcal e de muita impulsividade também, porque como ele busca esse resultado a todo momento, ele está transportando essa necessidade do resultado para a sua equipe também. Então ele é muito impulsivo nisso. E daí pode gerar até conflitos internos também. Uma das desvantagens, né, dessa cultura do poder é gerar esse tipo de conflito interno entre as pessoas, porque elas recebem uma ordem
numa espécie de profissionalismo muito baixo. Como a pessoa é o dono, ela é o proprietário, e aqui nada de errado, tá? Com pequenas empresas, nada de errado com quem toca o seu negócio sem gerente, nada de errado com isso, as pessoas podem tocar os seus negócios da forma que elas quiserem. Só que é importante prestar atenção em quem faz dessa maneira, quem escolhe fazer dessa maneira, para ela não faltar com o profissionalismo, já que ela está em contato direto com a equipe, ela tem essa necessidade do resultado, ela tem que estar sempre concentrada em ser profissional. É uma das desvantagens que eu coloco aqui desse primeiro estilo, essa cultura do poder. Talvez até falta alguns princípios éticos também. Enfim, são características que eu observei lá da minha época, onde eu fui gestor, onde eu prestava atenção às vezes até em alguns erros meus também. E como eu tinha contato com outros proprietários também, prestava atenção no que eles faziam também, que eu não queria fazer igual eles, porque eu sabia que os funcionários não gostavam. Então, são observações que eu tenho, são experiências minhas de quando eu era gestor. Que na verdade eu falei que não tem nada de errado, porque eu também era um pequeno negócio e eu era o proprietário e eu tinha essa linha direta com a minha equipe. Então muitos erros eu cometi, como muitos acertos também. Por isso que eu falei, não tem nada de errado com a forma que você administra, no caso, a sua empresa, a sua equipe. É só umas pequenas observações. O próximo estilo de cultura é a cultura do papel. Como assim, Cadu? Cultura do papel. Cultura do poder foi a primeira, cultura do papel. A cultura do papel, a preocupação desse estilo de cultura é com a performance dos colaboradores, com a performance das pessoas que trabalham. E como tem essa preocupação com a performance das pessoas, os processos são muito bem definidos, os processos são muito bem estruturados e muito claros também. Porque se eu tenho uma preocupação, imagina, se eu tenho uma preocupação com a performance de quem trabalha para mim, eu vou querer que essas pessoas façam o melhor, beleza? E o melhor tem que estar escrito, o melhor tem que estar destrinchado, mastigado, para que as pessoas sigam aquele roteiro, sigam aquele processo, para que todos consigam um melhor desempenho pessoal. Então, também nesse tipo de cultura, assim como na cultura do poder, falta um pouquinho de espaço ali para os funcionários falar o que pensam, falar como que ele acha que deve ser, como que acha que está errado, porque o poder é muito centralizado em uma pessoa só e muitas vezes, em muitos casos, na cultura do papel também também tem essa falta de espaço para as pessoas poderem opinar, porque existe esse processo definido, existe esse caminho que tem que ser seguido. Então qualquer opinião que venha para talvez questionar esse caminho, pode ser que não seja muito bem recebido. Pescou? Beleza. Então eu chamo essa cultura de papel como ela é um pouco engessada e ela é um pouco inflexível. E aqui, de novo, nada de errado com as empresas que têm esse tipo de cultura. É só prestar um pouco mais de atenção para buscar o equilíbrio. Na verdade, um equilíbrio entre os 4 estilos seria o ideal. Então esse tipo de cultura do papel dificulta também uma comunicação interna. Poxa, pensa comigo, se eu falei que as pessoas não podem conversar, não podem sugerir ideias, e legal eu ter falado isso aqui agora. Lembra que eu falei lá das características de cada cultura, dos níveis, artefato, valores e o sentimento? Ninguém falou, pode ser que ninguém tenha dito dentro dessa cultura do papel que os funcionários não poderiam dar dicas, não poderiam conversar a respeito de novas ideias, só que o sentimento que eles têm é que eles não podem conversar.
Lembrou agora? Então, qual que é esse nível? É aquele nível das suposições básicas. É o sentimento que ela tem. Poxa, se já tem tudo bem estruturado aqui, se já tem tudo muito bem desenhado, aquele sentimento que eu não faço parte desse desenvolvimento aqui. Então, será que eu vou me sentir muito bem aqui? Lembra que eu falei para você lá no início, talvez por que você não está se desenvolvendo como deveria aí na empresa, ou conhece alguém que também não esteja se desenvolvendo tanto assim? Pode ser que esse nível de cultura esteja sendo ofendido, digamos assim. O sentimento que ela tem não tá muito legal no coração dela. Entendeu? Vamos lá, continuar na cultura do papel agora. Tem uma característica também, tem uma vantagem dessa cultura do papel, que está tudo muito desenhado, está tudo muito bem escrito, então ninguém tem dúvida do que tem que fazer e nem da forma que tem que fazer. Só que um outro lado também que pode ser negativo, pode acontecer uma lentidão na execução dos trabalhos, porque a coisa tá tão detalhada, tá tão discriminada ali, então são tantos detalhes que você tem que seguir, que pode engessar muito, deixar um pouco lento a execução, por essa falta de espaço para criar, essa criatividade podada, digamos assim. Beleza? Entendido a cultura do papel, cultura do poder, cultura do papel, beleza? Entendido? Vamos lá seguir então para os dois próximos tipos de cultura, e o próximo é a cultura de tarefas. A cultura de tarefas, ela é voltada para solucionar problemas. Ah, Cadu, mas as outras não resolvem os problemas? Resolvem também. Só que essa das tarefas é o principal foco, assim como o do poder, o principal foco é no resultado, e assim como a cultura do papel, o principal foco é no desempenho dos funcionários. Aqui na cultura de tarefas, o foco é para solucionar problemas. Percebe que cada um tem um foco específico? E aí, como o foco dessa é resolver problemas, as empresas que têm esse tipo de cultura mais predominante, ela vai buscar profissionais aí no mercado, pessoas para trabalhar na empresa, na organização, que resolvam os problemas. Então ela vai buscar profissionais especializados, profissionais específicos para cada tipo de atuação. Legal! E aí, na cultura do papel já acontece uma flexibilidade maior. Por quê? Engraçado, né? Se eu busco profissionais específicos, especializados, voltados para uma única tarefa, por que eles vão ser, por que eles podem ser flexíveis? Justamente porque o foco aqui é resolver problema, então não interessa como que você vai resolver o problema. É interessante que você resolva o problema. Então você tem um pouco mais de liberdade aqui para usar as suas habilidades, usar o que você tem de melhor dentro de você para resolver aquele problema. Então a abertura é para resolver aquele problema. Legal? Então ele tem mais... Legal eu ter pensado nisso. Como ele tem um pouco mais de flexibilidade, como ele tem um espaço maior para poder criar dentro do que é proposto por essa cultura, pode ser que ele se sinta um pouco mais motivado a desenvolver a sua atividade profissional nesse tipo de cultura, se ele tiver o perfil comportamental exato e adequado para esse tipo de cultura. Porque se não tiver o perfil encaixado, vai adiantar de nada, como você vai ver amanhã na live sobre os atores, digamos assim. Ok, então ele pode se sentir mais motivado. Como o foco aqui é resolver os problemas, talvez, aqui já tem mais um espaço também para que as regras sejam quebradas, sejam flexibilizadas, digamos assim. Porque o foco não é resolver o problema. Talvez, se eu tiver que descumprir uma regra para resolver esse problema específico, pode descumprir a regra, desde que você resolva o problema. Então,
existe essa flexibilidade tanto na atuação do profissional quanto a flexibilidade na quebra de regras. Sempre respeitando o nível hierárquico aqui. Uma empresa pequena para uma empresa grande existe um nível de hierarquia, sempre vai existir um chefe, um líder que está coordenando isso daí. E se lembra que eu falei da cultura, lá na cultura do poder, o líder é o próprio dono, o próprio proprietário, ele não deixa de ser um nível hierárquico superior a quem trabalha. E a cultura das tarefas pode existir numa pequena empresa? Pode também, tranquilamente. Próximo tipo de cultura, talvez aqui, na minha modesta opinião, Cadu, o tipo de cultura mais importante, a que deveria existir em todas as empresas, que é a cultura das pessoas. Por quê? Essa cultura prioriza, valoriza os funcionários. Ela vai valorizar pessoas, que na verdade, lembra que eu falei lá no início sobre o bolo, os ingredientes, a quantidade de ingredientes, a hora certa de colocar. Se eu for considerar que as pessoas também não, né? As pessoas são um ingrediente desse bolo, são atores desse palco, sem as pessoas nada vai acontecer. Talvez o ingrediente mais importante para fazer esse bolo, talvez o ingrediente mais importante para construir um espetáculo são as pessoas, são os atores. Então, essa cultura vai valorizar os esforços em conjunto das pessoas. Aqui já não é mais o eu, não é mais o fulano, não é mais o ciclano, é o nós. Aqui o que importa é o nós, somos nós. O nós é responsável pelos resultados, e não fulano, ciclano, beltrana, todos são responsáveis pelos resultados. E isso vai proporcionar uma integração maior entre as pessoas. Olha que legal. A cultura do poder, eu falei que pode gerar um conflito, uma competitividade e um conflito interno. A cultura do papel engessa um pouquinho, porque você tem que seguir aqui o que está escrito. E a cultura das tarefas pode até individualizar um pouco, porque a pessoa pode ser contratada para resolver aquele problema específico. Percebe que na cultura das pessoas é o mais legal de todos, porque você tem que fazer o nós, então você tem que se interagir e se integrar a esse grupo. E aqui dá a sustentabilidade forte para uma cultura organizacional equilibrada, são as pessoas. As empresas que têm esse tipo de cultura de pessoas, elas valorizam muito os talentos que surgem. Então, além de valorizar, elas procuram cultivar esses talentos. Normalmente, a organização, a empresa que segue esse tipo de cultura, ela vai contratar pessoas mais inexperientes para poder criar essa pessoa dentro da sua própria cultura. Ela vai desenvolver essa pessoa no molde que ela prefere. Então ela vai construir esse talento da melhor forma que ela acredita que esse talento pode ter um ótimo desempenho para a empresa dela. Além dela formar esse talento, ela vai fazer o possível para manter essa pessoa dentro da empresa. Então aqui já cresce também uma integração maior entre a pessoa e a empresa. Pode ser uma construção de carreira aqui. Tá vendo a quantidade de características que eu falei que por isso que eu considero ser um dos melhores tipos, aliás, o melhor tipo de cultura de pessoas. Muito legal. Esse tipo de cultura está muito presente nas empresas mais novas, nas startups, por exemplo, enfim. Empresas que estão pensando no futuro seguem muito esse tipo de cultura das pessoas. Beleza? E agora, quais serão os benefícios? Quais serão os benefícios de se ter uma cultura organizacional bem definida dentro de uma empresa? Vamos lá falar um pouquinho disso daí?
os benefícios. Facebook, tá tudo legal aí, tudo jóia. Instagram também, tudo legal. Vamos embora continuar. Muitas pessoas entendem que o sucesso de uma empresa ela acontece porque tem uma cultura bem sucedida. Não é bem assim, tá? Como que eu vou explicar para você? Uma cultura organizacional forte, bem estruturada, bem organizada, ela é o meio para levar a empresa ao sucesso. Existem outros N fatores que vão levar as empresas ao sucesso. A cultura organizacional é só um meio, é um caminho para essa empresa chegar ao sucesso. Porque ela só vai chegar ao sucesso se ela estiver em ambientes confortáveis, em ambientes agradáveis. Beleza? Ficou essa diferença? Então não é uma cultura que vai determinar o sucesso, ela vai ser o caminho para essa empresa chegar ao sucesso. Então vamos lá falar alguns benefícios de se ter uma cultura organizacional bem estruturada. Primeiro, vai gerar um time altamente engajado, pessoas engajadas, pessoas que se importam com elas, que se importam com o grupo, consequentemente se importam com a empresa. Por que elas vão se sentir mais engajadas? Poxa, elas vão se identificar com a missão dessa empresa, porque cada pessoa tem uma missão, tem os seus valores, tem as suas crenças, e se ela se encontra inserida dentro de uma cultura organizacional que também tem os mesmos valores ou parecidos, ou uma missão parecida com aquela que eu tenho, ela vai se sentir muito mais engajada, ela vai se sentir muito mais identificada a trabalhar dentro dessa empresa. Pérez, seja muito bem-vindo a essa live, mesmo chegando aí quase no finalzinho, sua presença é muito importante. Tá, um time altamente engajado. Tá, e por que ele se sente engajado? Te falei, né? Porque a missão é parecida, os valores são parecidos e assim vai vir uma outra consequência. A pessoa vai se sentir muito mais feliz. Isso mesmo, felicidade. Ela vai se sentir muito mais satisfeita em trabalhar dentro daquela empresa onde ela pode ser ela mesma, onde ela pode deixar desabrochar os seus valores, deixar sair para fora qual que é a sua melhor forma de trabalhar, deixar sair para fora quais são as suas melhores habilidades, e isso vai, essa felicidade, essa agradabilidade que essa pessoa vai sentir dentro da empresa, torna ela muito mais produtiva. Sim, ela vai ser mais produtiva, talvez até trabalhando mais. Engraçado isso, né? Como que você pensa que trabalhando mais vai ser mais feliz? Se você se sentir feliz, se você se sentir pertencente a um grupo, se você estiver conectado a esse grupo, conectado à empresa, se os seus valores estiverem congruentes com os valores da empresa, vai acontecer, sabe o quê? Como se fosse uma extensão da sua casa. Você não é feliz na sua casa? Eu posso apostar que sim. E se a empresa for uma extensão da sua casa, olha que excelente notícia. Você vai ser muito mais produtivo num ambiente onde você se sente bem. Beleza, você vai se sentir mais engajado, mais feliz, mais produtivo. E o que isso vai gerar também? Vai acontecer uma menor rotatividade de funcionários. Se a pessoa está tão satisfeita trabalhando naquele ambiente, para que ela vai querer sair da empresa? Então diminui o turnover, se for usar um termo mais técnico aqui, mas nada mais é do que a rotatividade de pessoas. Eu passo a demitir menos, as pessoas passam a pedir demissão com muito menos frequência, eu passo a contratar menos.
Tudo isso, eu tenho a possibilidade de gerar um ambiente mais unido, um ambiente mais conciso, e eu tenho a oportunidade de criar um grupo que vai ser muito mais produtivo para mim. Talvez até individualmente eles possam trabalhar menos, só que o grupo vai ser mais produtivo. Olha a quantidade de benefícios de se ter uma cultura organizacional bem definida, bem traçada, clara, transparente. Até marquei aqui para falar também para você. Quando as pessoas são mais produtivas, o que vai aumentar? Tem outro termo aqui, um termo em inglês, chama ROI. O que é o ROI? Em português é retorno sobre investimento. Então, é basicamente o seguinte, se eu invisto 1 e ganho 2, é menor do que se eu invisto 1 e ganho 3. Basicamente é isso. Então o meu ROI aumenta, o meu retorno sobre o investimento aumenta. Pessoas mais felizes, pessoas mais adaptadas, pessoas mais produtivas vão aumentar o meu ROI. Quer dizer que eu preciso investir menos para ter um retorno maior, porque eu tenho talentos dentro da minha empresa, eu tenho pessoas engajadas dentro da minha empresa. Ou seja, isso vai melhorar o seu retorno financeiro investindo em pessoas. O grande resumo é esse. Gostaram? Para cima, para baixo. Eu falei para você que seria uma live top hoje. Que conteúdo bacana esse aí de cultura organizacional. Peculiaridades que talvez você nem imaginava que faziam, que podiam interferir no seu desempenho pessoal. Pérez, você sabia disso? Você sabia que a cultura organizacional definiria o seu desempenho? Pois é. E aí, tudo beleza? Podemos caminhar para o final? Podemos caminhar já para o final da live? Lembrando que amanhã eu falar das pessoas, hein? Hoje eu falei do ambiente, hoje eu falei do palco e amanhã eu vou falar das pessoas. Um pouquinho de perfil comportamental. É isso aí, gente. Sem caso, amanhã tem perfil comportamental. Um pouquinho, tá? Uma pequena introdução. Então, qual que é a conclusão dessa live de hoje? Janaira, muito bem-vinda a essa live. Eu acho que você nunca entrou, ou desculpa se entrou e não vi. Tem nada de errado nisso, mas seja bem-vinda aí no finalzinho da live. Olha, se você quiser assistir depois, vai ficar gravada lá no IGTV, tá? Pode ir lá assistir. Então, qual que é a conclusão dessa live de hoje? Cada empresa, assim como você, tem os valores, tem a missão, tem as crenças, tem as suas peculiaridades. Eu gostei dessa palavra peculiaridades. Por quê? Porque talvez são características tão intrínsecas que você às vezes nem percebe que tem. Então cada empresa tem isso também. E você que tem as suas também, nós temos as nossas peculiaridades, temos as nossas experiências, temos a nossa mochila. Quando você está dentro de uma empresa, dentro de qualquer organização, você precisa se encaixar com essa empresa. Exatamente, se encaixar com essa empresa. Se não houvesse encaixe de uma parte ou de outra, provavelmente vai dar ruim. Você vai se sentir desmotivado, a empresa não vai gostar do seu desempenho, enfim, vai chegar lá no resultado onde a gente já sabe que é ou demissão ou pedido de demissão. Então é importante primeiro conhecer o seu perfil, conhecer as suas habilidades, conhecer o que você é capaz de fazer, o que você faz de melhor e conhecer também a empresa na qual você está exercendo a sua atividade profissional. Poxa, da onde veio essa empresa?
quem criou essa empresa, por que que criou, o que que acontece lá dentro, por que que as pessoas se comportam desse jeito lá dentro, como que elas se sentem lá dentro, por que que elas se sentem assim. Percebe que são perguntas. Tudo que você quiser saber nesse mundo, você precisa perguntar, inclusive para você. Então a grande conclusão é essa. Talvez você não está se dando bem onde você está exercendo uma atividade profissional por falta de encaixe. E só isso. Você é um excelente profissional, a sua empresa é uma excelente empresa, mas se não houver um encaixe entre a cultura dessa empresa e o seu perfil, nada vai dar certo. Então fica essa dica aí, é só um pequeno encaixe. Então vale conhecer os dois lados para poder ver se esses lados se encaixam de forma congruente. E é isso, né, pessoal? Valeu, Vanessa. É isso aí. Agradeço demais a audiência de vocês que entraram nessa live. Agradeço a sua audiência também até o final dessa live. E eu já vou encerrando por aqui. Uma ótima noite de quinta-feira para vocês. Lembrando que amanhã eu vou falar de pessoas, dos atores desses palcos. Então aparece amanhã, que vai ser igualmente show. Valeu? Ó, boa noite para vocês e até amanhã. Tchau.